arrependimento, a conversão pessoal, a inteira consagração. Tudo isso nós rogamos, meu Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. No Evangelho de Lucas, capítulo 23. Prosseguindo numa série de pregações que originalmente não foram planejadas para isso, mas terminou se encaminhando para isso, todas sobre as palavras finais de Cristo na cruz. Lucas 23, versículo de número 46. Diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Poderia ser. Nós temos visto, irmãos, que Jesus na cruz emoldurou o seu sofrimento, suas palavras, no contexto das Escrituras, no caso das Escrituras do Velho Testamento. Ele ajudou-nos a perceber o que estava a cumprir-se em cada momento lá na cruz. Diz a Bíblia que ele teve sede, sim, mas ele disse: tenho sede, para que se cumprisse a Escritura. Diz a Bíblia que, vendo tudo já consumado, ele disse: tenho sede, para que se cumprisse a Escritura. Portanto, ele deu expressão à sua sede no contexto da profecia messiânica de Salmos, que falava que ele teria sede lá na cruz. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos no domingo passado que ele citava Salmo 22, versículo de número 1. Ele dava a expressão, voz, a sua agonia daquele momento, em razão da separação do Pai, por causa dos nossos pecados sobre ele. Ele dava expressão à sua agonia através de um texto do Velho Testamento. Buscava nos Salmos o lugar em que fora noticiada a situação em que ele se encontrava, para que suas expressões estivessem de acordo com o que se continha no livro de Salmos. Foi uma citação consciente, tanto que em hebraico, não em aramaico, que era a língua falada no cotidiano, mas em hebraico, que era a língua do templo, a língua com que se lia as Escrituras no interior do templo. Ele disse: Lama sabachthani, Eli lama sabachthani. E aqui nós vemos as suas últimas palavras. Ele disse, depois de ter falado: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse, o que está no versículo 46, que eu até já indiquei: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de haver dito: está consumado, ele clamou com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa expressão, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, também foi buscada no Velho Testamento. Foi buscada em Salmo messiânico. Seu último suspiro foi acompanhado de um grito, pelo qual se poderia reconhecer que algo estava a se cumprir. Lá no livro de Salmos, no capítulo de número 31, no versículo 5, o salmista diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Portanto, até mesmo quando ele deu o último suspiro
suspiro, sua última expressão, era uma expressão colhida do Velho Testamento, do livro de Salmos, de profecias messiânicas, para que nós pudéssemos identificá-lo como aquele em quem todas essas profecias haviam se cumprido. Jesus, meus irmãos, era encharcado da Bíblia. Não apenas nós o vemos lá no deserto, vencendo o diabo, por 3 vezes dizendo que está escrito, mas nós o vemos identificando o início de seu ministério dentro de uma sinagoga, pela atribuição a si próprio do que se continha em Isaías, capítulo 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos. E note que nos 2 acontecimentos que mencionei no deserto, quando ele cita para Satanás a Escritura, diante das tentações, está escrito. E dentro da sinagoga, quando ele lê este texto, ele não oferece nenhuma interpretação. Ele o lê simplesmente. Parte do princípio da perspicuidade da Bíblia, da clareza das Escrituras. A Satanás ele diz: está escrito, e não oferece ao texto sequer qualquer explicação. Dentro da sinagoga, lido o capítulo 61 de Isaías, ele diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta Escritura. Jesus, meus irmãos, ele estava a toda hora citando as Escrituras. Os apóstolos entenderam a importância disso, por isso em suas narrativas nos evangelhos, os apóstolos e os que estavam próximos aos apóstolos, como Marcos e Lucas, e escreveram, eles estão a toda hora falando de algo que Jesus havia feito e dizendo para que se cumprisse a Escritura. Aconteceu isso para que se cumprisse a Escritura. Os apóstolos aprenderam com Jesus a colocar todas as suas vidas, as suas experiências, dentro da moldura do texto sagrado. É preciso que nós estejamos cheios da palavra de Deus também hoje, irmãos. Dizem que John Bunyan era um homem que trazia na sua linguagem cotidiana, no seu modo de falar, tudo que estava na Bíblia. Não era algo artificial, uma citação pensada, refletida. Seu modo natural de falar era escriturístico. Hoje nós vemos muitas pessoas aprendendo em seminários teologia e elas usam a linguagem da teologia, mas elas não parecem familiarizadas com a linguagem das Escrituras. Tivemos tempos em que os crentes eram chamados de Bíblia, porque citavam-na com frequência, porque tudo quanto diziam, falavam que era como estava escrito numa parte da Bíblia, e a citavam. Nós precisamos voltar a este tempo em que estamos cheios da palavra de Deus, em que estávamos cheios da palavra de Deus. Precisamos voltar a ter a Escritura na espontaneidade da nossa fala, e devemos buscar fazer condizer todas as coisas em nossas vidas com a Escritura, que é a nossa regra de fé e de prática. Jesus era a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus era o verbo encarnado, cheio da palavra escrita, cheio da palavra narrativa. Portanto, ele exaltou mais do que qualquer outro o valor da Escritura Sagrada, até nas suas palavras agonizantes lá na cruz do Calvário. Mas vamos entender um pouco essa expressão de Jesus. E clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O que nós aprendemos aqui no domingo passado? Aprendemos que quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele foi naquele momento separado de Deus, separado do Pai, não enquanto filho, porque enquanto filho ele disse: eu e o Pai somos um, pela doutrina da coinerência
Onde estiver o Pai, está o Filho, onde estiver o Filho, está o Pai. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em sua divindade, ele é inseparável do Pai, mas em sua humanidade, ele foi naquele momento separado de Deus Pai, porque entre ele e o Pai estavam os nossos pecados, que ele levava sobre si. E por isso o pai dele ausentou-se, por isso de repente ele teve grande agonia, que fez seu suor transformar-se em sangue. Tudo isto começou, esse processo de separação, lá no Getsemane. Por isso que no Getsemane, quando ele clamava, o Pai o socorreu com um anjo. O Pai não podia estar lá, porque ele já estava ali sendo pisado, moído. Estava num jardim onde uvas, azeitonas eram sujeitas à prensa para gerarem o vinho e o azeite. Ele levava o fardo dos nossos pecados e os levou até a cruz, onde padeceu maximamente por nós. Então, em razão dos nossos pecados sobre ele, ele deu aquele grito: Deus meu, por que me desamparaste? Como vimos no culto de domingo passado, não foi um grito de desespero, porque foi uma citação consciente de um salmo, Salmo 22, versículo 1, que inclusive é um salmo que começa com essas palavras e termina com triunfo e vitória, a vitória da ressurreição. Ao citar o versículo 1, ele estava também prenunciando a quem o estava entendendo que a vitória era vinda em breve, que a ressurreição viria depois da sepultura. Sua citação, portanto, era uma citação que implicava todo o salmo e envolvia a vitória. Mas ele citou o versículo 1 apenas porque ele estava identificando em que momento do cumprimento do salmo messiânico, naquele momento, ele se encontrava. Era aquele em que estava separado de Deus, por força dos nossos pecados. Quando Jesus levou os nossos pecados sobre si, a Bíblia diz que ele levou-os em seu corpo. Ou seja, é como se o corpo de Jesus fosse o local onde os nossos pecados foram colados, usando a ilustração como adesivos. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. O seu espírito não levou sobre si os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito. O seu espírito continuava inteiramente justo e íntegro. E nem no seu corpo houve prática do pecado, mas houve a atribuição, a contabilização dos nossos pecados ao seu corpo. Por isso que ele tinha que ser traspassado. Por isso que ele tinha que ser moído, por isso que ele tinha que ser pisado, por isso que ele tinha que ser atravessado, rasgado, para destruir o nosso pecado em sua carne. Por isso que sua morte não poderia vir por enforcamento, afogamento. Ele teria que ser traspassado, mãos e pés. Ele teria que ser atravessado pela lança, ele teria que ser chicoteado, a coroa de espinho teria que rasgar o seu couro cabeludo, porque ele destruiu o pecado na carne. Por isso que para nós é tão importante falar no sangue de Jesus, porque o sangue é o que se exibe quando a carne é rasgada. Por isso que a Escritura diz que nós somos salvos pelo seu sangue derramado. Somos salvos porque ele foi atravessado, porque houve derramamento de sangue, porque o pecado foi destruído em sua carne. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Temos redenção em seu sangue. São palavras das Escrituras Sagradas. Então ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Diz Pedro sobre isso o seguinte, na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo 24, diz: levando ele mesmo, e é bom que se observe a expressão ele mesmo, ele pessoalmente. Não foi algo que ele delegou a outro, não foi algo que ele fez por intermédio de outro, ele o fez pessoalmente, levando ele mesmo, nós em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas foste sarados. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia nos diz o seguinte, Romanos 8, versículo de número 3: porquanto o que era impossível à lei, ou seja, nos salvar, nós não podíamos ser salvos por obras, por intermédio da lei, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei estava fraca para salvar, não porque houvesse nela alguma coisa deficiente, mas porque havia alguma coisa deficiente em nós. Ela não nos podia salvar porque ela estava fraca pela nossa carne, nossa condição caída, nossa condição arruinada, corrompida, não nos permitia atender aos reclamos da lei, viver uma vida à altura da lei. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque Jesus não veio de linhagem adâmica, o Espírito Santo preparou-lhe um corpo, como diz lá em Hebreus, no ventre da virgem. O que nela se gerou era do Espírito Santo. Ele tinha carne humana, era humano de verdade, mas ele não era herdeiro da semente do pecado. Ele é o último Adão, novo homem. Ele veio em carne, mas veio em inocência, como Adão, quando foi criado diretamente pelas mãos de Deus, a sua imagem e semelhança. Enquanto homem, ele veio em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. É uma série de dialeticidade aqui, de contraste, mas dá para entender, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, pela nossa carne que era do pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança, não na carne do pecado, mas em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne de Jesus. Deus condenou o pecado no corpo de Jesus, porque Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. E aqui nós temos uma situação muito interessante, é que a condição do Cristo interior, no invólucro do corpo, era como a nossa. Ele estava separado do Pai, porque entre ele, o Pai, estava o seu corpo. Como ele estava no corpo, muito embora, como disse eu, justificado em espírito, o seu corpo, trazendo sobre si os nossos pecados, criava um paredão entre ele e o Pai. Ele não podia ter naquele momento comunhão com o Pai. É como a nossa condição antes da redenção. Entre nós e Deus estão os nossos pecados. Entre o Cristo interior, o Espírito de Cristo, a alma de Cristo, e o Pai, naquele momento, estava o seu corpo, onde estavam lançados os nossos pecados. É como se Jesus, naquele momento, estivesse experimentando a condição do homem, separada, essa condição de Deus. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Até o fato, como disse eu no domingo passado, ele ter falado Deus e não Pai, aí é indicativo de alguma coisa. Como ele estava falando da separação, do distanciamento, ele não usou a expressão Pai, que indica a proximidade. Ele não disse: Pai, por que me abandonaste? Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ao usar a expressão Deus meu, mostra-se que ele estava falando como homem, não como filho consubstancial ao Pai. E ao usar a expressão Deus e não a expressão mais próxima de Pai, ele indicava quão distante naquele momento, por causa dos nossos pecados, ele estava de Deus Pai. Por que me abandonaste? Ele colocou-se na nossa condição, pela qual se rompeu a comunhão entre nós e Deus, pela entrada do pecado no mundo, e ficamos, portanto, separados de Deus. E o inferno é a irreversibilidade dessa condição, é a eternização dessa condição de estar separado de Deus. Jesus, portanto, de um certo modo, ali desceu ao inferno, não ao local, mas à condição
que permanecem no inferno, de separação de Deus. Se você ler o Salmo 22, ele vai falar, lá no Salmo 22 do salmista, que touros o cercavam. Esses touros representam os demônios, que naquele momento foram atormentar Jesus. Quando o homem pecou e foi separado de Deus pelo pecado, ele ficou desprovido de proteção divina, entregue à sua própria condição distante de Deus, e os demônios vieram para oprimi-lo, e o diabo se apoderou daquilo que Deus deu ao homem. E por isso a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Como as coisas em putrefação atraem as moscas, atraem os urubus, assim também o pecado atrai esses espíritos malignos, esses espíritos imundos, como diz a Bíblia Sagrada. Portanto, é como se os demônios naquele momento tivessem cercado Jesus nos touros de Baçã, de modo que ele não apenas estava separado do Pai, mas estava impedido até de desfrutar a visão da criação, cercado de opressão maligna. Mas em Colossenses diz que, havendo ele cancelado o escrito da dívida que era contra nós, triunfou dos demônios da cruz, e os expôs à vergonha, e os expôs ao opróbrio. Ele venceu aqueles demônios quando ele deu o brado: está consumado. Ele os afugentou, porque naquele momento os nossos pecados foram integralmente pagos por ele lá na cruz. Então você pode imaginar o sofrimento de Jesus, que limitou-se ao abandono dos discípulos, a traição de um de seus discípulos, o sofrimento físico, que foi grande, mas envolveu também a separação do Pai, e esta opressão demoníaca que lhe aconteceu ali na cruz do Calvário. Mas Jesus deu um brado em dado momento. Ele disse: Pai, está consumado. Interessante que quando ele disse está consumado, o véu do templo dos judeus rasgou de alto a baixo. O véu do templo dos judeus separava o lugar mais interior do templo, onde a presença de Deus era máxima, onde só o sacerdote entrava, na outra parte. Aquele véu sinalizava a separação entre o homem e Deus, portanto os nossos pecados. Mas quando Jesus disse Pai, está consumado, o véu rasgou de alto a baixo. Eu sempre digo isso e nunca me canso de dizer duas coisas maravilhosas aí. Primeiro, rasgou de cima para baixo. Quem rasgou foi Deus e não o homem. O rasgo veio de cima. Quem considerou a dívida quitada foi Deus. E segundo, não rasgou até a metade para o homem terminar de rasgar, não. Rasgou de alto a baixo. Nós não cooperamos com a nossa salvação, mas a recebemos plena de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, não pela fé e obra, não pela fé e penitência, não pela fé e purgatório, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo e pela suficiência do seu sacrifício. Pai, está consumado, e rasgou de alto a baixo, indicando que no corpo Jesus já havia sofrido os rasgos suficientes para destruir o pecado e abrir por meio de seu corpo um caminho de volta para Deus. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia fala assim, Hebreus 10, 19 e 20, também já citei ao longo dessas pregações esse texto. Tendo, pois, irmãos, Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no lugar mais interior do templo, na presença plena de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, quando disse está consumado, e o véu rasgou de alto a baixo, Ele disse terminei de pagar os pecados, e o Pai lá de cima confirmou. O seu corpo já estava dilacerado, de modo a nele os nossos pecados serem destruídos. Um novo caminho pelo véu de sua carne se abria, pelo seu sacrifício se abria, para o homem voltar para Deus, para o homem tornar para Deus. E então, depois de ter dito isso,
Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode entender isso? Jesus, quando disse Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimentou a nossa condição quando incrédulo, separado de Deus. Mas depois que ele disse está consumado, ele voltou a chamar Deus de Pai, e ele já fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É como se ele tivesse sido reconciliado com Deus. A razão que o apartava de Deus, os nossos pecados sobre ele, já não mais existia, porque os nossos pecados haviam sido vencidos. Então é como se ele tivesse tido uma reconciliação com o Pai naquele momento. Por isso que vai fazer todo sentido agora o salmo que eu li. Em Salmo 31, versículo 5 diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Alguns talvez dissessem assim: pastor, é difícil acreditar que esse versículo seja o que Jesus tenha querido dizer lá na cruz, tenha querido citar lá na cruz. Não pela primeira parte, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, mas pela segunda, tu me redimiste. O Pai redimiu Jesus. Redimir não é uma expressão para ser salvo, mas é que quando o Pai aceitou o sacrifício, então os nossos pecados já não permaneceriam sobre Jesus. Ele podia voltar enquanto homem à sua comunhão ao Pai. Por isso disse: em tuas mãos entrega o meu espírito. Jesus, de certa maneira, irmãos, ele colocou-se na nossa condição de separação de Deus, executou o sacrifício que nos abre um caminho no véu da sua carne, e ele teve a experiência de retornar ao Pai para a comunhão que tinha antes. Por isso que ele usa, o salmista usa aqui a linguagem de salvação: nas tuas mãos encomendo meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. O Pai, de certo modo, o redimiu, o tirou daquela condição de distanciamento, quando aceitou a eficácia do seu sacrifício. Quando ele disse: Pai, está consumado. E de alto a baixo, do céu à terra, de onde o Pai está para onde nós estamos, o véu rasgou, abriu o caminho. Jesus tinha vencido, o pecado tinha sido pago, a culpa tinha sido expiada, o preço da redenção havia sido completado naquele momento. Nós podemos aqui também pensar na nossa salvação. Veja bem, o sacrifício de Jesus foi completo. Ele disse: Pai, está consumado, está terminado. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, também nós temos algo nesse sentido. João 17,4, Jesus diz na oração sacerdotal: eu glorifiquei-te na terra. Ele está dizendo ao Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lá em Isaías, no capítulo de número 53, no versículo 11, diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele viu e ficará satisfeito. Quando ele disse está consumado, ele olhou para o trabalho de sua alma e ficou satisfeito, e pôde dizer: agora nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Portanto, essa expressão, ela também para nós tem um sentido, o sentido da possibilidade de reconciliação. Qualquer homem, através do véu da carne de Jesus, confiando no valor do seu sacrifício, pode retornar ao Pai, pode retornar à comunhão com Deus, com base no que Jesus fez na cruz, com base no seu sangue derramado, é que eu posso ter confiança de entregar minha vida a Deus. Eu só posso entregar minha vida a Deus baseado no grito de estar consumado. Quando eu digo: Senhor, recebe a minha vida, eu entrego a Ti a minha vida. Essa entrega só tem valor se ela for baseada na confiança no sacrifício de Jesus, como completo, como pleno, como tendo quitado a nossa dívida. Jesus ali, confiante de que tinha terminado de consumar a sua obra, e com a confirmação do Pai, ele retorna. Agora ele já não é mais o que está desamparado, ele agora é o que volta para o Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Confiantes no sacrifício de Cristo, nós devemos entregar nossa vida a Jesus. A fé pela qual somos salvos
é uma fé que envolve entrega. Eu poderia até colocá-la nesses termos: confiar em Jesus como Salvador é confiar-se a Ele como Salvador, é confiar as nossas vidas ao cuidado dEle. Eu tenho que reconhecer que um preço foi pago e agora eu não pertenço a mim mesmo. Foi pago um preço de resgate para eu sair da minha condição caída e agora ser propriedade exclusiva de Deus. Então, só há legítima fé quando há entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A entrega da vida a Deus, confiando no sacrifício de Jesus como completo, perfeito e eficaz. Essa é, em poucas palavras, a descrição da fé salvadora. Eu confio que o que Jesus Cristo fez foi completo, e com base nisso eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos, por meio da fé. Eu entrego a minha vida a Deus, eu entrego a minha existência a Deus, para que Ele me salve. E aqui também nós temos uma coisa interessante: eu só posso ter salvação na minha vida se eu entregar a minha vida a Deus. Deus não pode me salvar eu segurando a minha própria vida. Eu tenho que colocar nas mãos dele para que ele a salve. Então, a fé salvadora não reconhece apenas Jesus, ou mesmo o Pai, como Salvador, por meio de Cristo, mas como Senhor. Eu tenho que entregar a minha vida para ser salva e, ao mesmo tempo, pela mesma lógica, eu estou entregando a minha vida para ser governada por Deus, para ser direcionada por Deus, para ser modelada por Deus. Já não mais me pertenço. Na cruz, quem eu era ficou, o velho homem. Do outro lado surge um novo homem, porque eu me entrego a Deus e Ele remodela a minha existência e me faz uma nova criatura, uma nova pessoa. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, entrego a minha vida para nós. Nós temos também nessa expressão muitas informações interessantes. Como vimos, Jesus volta a chamar Deus de Pai. Antes tinha dito Deus meu, porque me desamparaste. Esse é o momento agora que indica a volta, a reconciliação, a comunhão filial novamente. Nós vemos aqui que Deus, a quem nós servimos, Ele não é uma força, uma energia cósmica. Ele não confunde-se com a natureza, como o dizem os panteístas. Ele é um Deus pessoal. Jesus aqui coloca-se numa relação com o Pai. Nas tuas mãos, pronome possessivo. Eu entrego o meu espírito, outro pronome possessivo. O meu eu entrego para ser teu. Tenho eu, tu, meu, teu. São pessoas se relacionando. Assim como quando vimos a Jesus para sermos por Ele salvos, a relação foi pessoal. Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria a água viva. Note, tu lhe pedirias e Ele te daria, tu e ele e tu. A relação com Deus é interpessoal. Jesus não entregou o seu Espírito para se diluir num oceano cósmico, para ser diluído num Espírito maior, como as visões panteístas, budistas. Jesus entregou-se à pessoa do Pai, eu e tu, o meu, o teu, um relacionamento pessoal. O nosso Deus é um Deus, portanto, pessoal. Também nós vemos aqui que, com base no sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos chamar a Deus de Pai. É como diz lá em Gálatas, que lemos no domingo passado: Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estão debaixo da lei. E porque vocês agora são filhos, Ele deu o Espírito de adoção de filhos, pelo qual vocês clamam: Abba, Pai. Com base no sacrifício de Jesus Cristo, eu que estava distante de Deus posso chamá-lo de Pai. Posso entregar-me a Ele como um filho se entrega aos cuidados de seu pai. Se entrega aos cuidados de seu pai. É uma entrega, portanto, dentro de uma relação não apenas interpessoal, mas filial, de
filho e de pai, com base na confiança de que o sacrifício de Jesus me deu essa nova condição de relacionamento com Deus. Quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, temos aqui também uma coisa importante, para além do assunto da salvação. É que quando este corpo morre, o nosso espírito continua. E se somos crentes, o nosso espírito vai estar com o Pai, vai estar com Deus. Heresias como o adventismo do século dia, testemunhas de Jeová, acreditam que quando um homem morre no corpo, a alma, o espírito também encerram suas atividades, ou ficam dormindo na inconsciência ali, como se não existissem. Mas Jesus não estaria encomendando o seu espírito ao Pai, entregando ao Pai o seu espírito, se o seu espírito fosse, como dizem as testemunhas de Jeová, um mero fôlego, a respiração. Não faria sentido dizer: estou entregando a Ti, Senhor, a minha respiração, o meu fôlego. Não teria sentido entregar a Deus um espírito inconsciente. Ele estava entregando o seu espírito, porque após a morte física, o nosso homem interior, composto de alma e espírito, subsiste, ou com Deus, se formos crentes, ou longe de Deus, se nós o negarmos, se nós formos incrédulos. Jesus, portanto, está confiando o seu espírito ao Pai em consciência, entregando o seu espírito ao Pai conscientemente. E quando nós morremos, como disse, o corpo volta ao pó, mas o espírito vai para Deus se somos salvos pela graça. E o espírito lá no céu é o germe da esperança da ressurreição. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4 que quando Jesus vier no arrebatamento, Ele tornará a trazer com Ele os que morreram em Cristo. Quando diz tornará a trazer com Ele, quer dizer que os espíritos que estão lá virão com Ele, para retornarem aos corpos pela ressurreição. Ele tornará a nos trazer com Ele pela sua palavra de ordem, que é o alarido. O espírito volta ao corpo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, sem que morramos, seremos transformados, e este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, este corpo mortal de imortalidade, e todos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Quando morremos, nosso espírito vai estar com Deus, mas esse é um estado intermediário, não final, porque Deus nos fez espírito, alma e corpo, e Deus não vai deixar nada que o diabo estragou sem redenção. Nossa esperança definitiva não é viver como espírito desencarnado, muito embora estando no céu em espírito estejamos em melhor condição do que agora neste corpo que é herança da queda. Por isso que Paulo disse: eu desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, mas por causa de vocês é que eu permaneço na carne. Se é melhor a condição de estar espiritualmente com Deus agora do que a condição presente, ainda há uma condição melhor, porque nós não desejamos ser despidos, mas revestidos, porque nós desejamos ressuscitar fisicamente como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas o fato de o nosso espírito ser encomendado a Deus, guardado por Deus, estar com Deus, é a garantia de que Deus tornará a trazer os nossos espíritos com Cristo para retorno ao corpo, para a salvação em seu estado definitivo, quando o nosso corpo será redimido e todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, irão herdar aquilo que Deus tem reservado para os que Ele redimiu. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Há, porém, um sentido aqui dessas palavras de Jesus: nas tuas mãos entrego o meu espírito, que somente Jesus poderia expressar. Há um sentido nas palavras aqui ditas que fogem ao que qualquer um de nós poderia dizer, que só pertenceria a Cristo. Eu falei que no que respeita a sua reconciliação com o Pai, no sentido de volta ao Pai, reconciliação entre aspas,
Nós podemos tomar como modelo, através do sacrifício de Cristo, de seu corpo rasgado, do novo caminho no véu da sua carne. Nós temos confiança para entrar no santuário, chamar Deus de Pai, entregar a nossa vida a Ele. Posso falar dessa maneira. Mas, naquele momento, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, há um sentido mais amplo do que isso, do que esse. E nesse sentido mais amplo de que vou falar aqui, estas palavras só poderiam estar na boca de Jesus. É que Jesus tinha o controle sobre o momento em que ia morrer. Todos nós sofremos a morte passivamente. Nós não temos o poder de reter o Espírito, como diz a Bíblia. Nós não temos poder sobre o dia de amanhã. A morte nos surpreende. É verdade que alguém pode cometer suicídio, mas estará transgredindo a lei de Deus, e mesmo tentando, pode não conseguir. Pode tentar se enforcar e a corda quebrar. Pode tentar dar um tiro em si mesmo e ainda sobreviver. Mas conseguindo estar transgredindo, nunca poderia dizer no suicídio: a Deus, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como uma forma de voltar para Deus, porque o seu lugar seria outro. Mas Jesus não sofria como nós sofremos a morte passivamente. Jesus estava ativo na morte. Seu modo de participar da morte não foi passivo, foi ativo. Note, ele mesmo identificou o momento em que tinha encerrado tudo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele identificou esse momento, ele decidiu morrer. Ele entregou o seu espírito. Entendam, Jesus não tinha que morrer, porque nele não havia pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Jesus era aquele de quem o Pai tinha dito: este é meu filho amado em quem me compraste. Mas alguém diz: mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Tomou. Mas quando ele os quitou, ele ainda não tinha morrido. Quando ele disse: Pai, está consumado, ele tinha consumado, o véu rasgou, ele estava vivo ainda. Então ele se livrou dos nossos pecados que havia levado sobre si. E ele ainda estava vivo. Mas naquele momento ele entendeu que havia pago, havia terminado. Então ele disse: nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, eu terminei. Não há mais o que fazer aqui. Foi completado, foi concluído. Sua participação na morte não foi passiva, sofrendo-a, como quem está sem o controle dela. Foi ativa, tendo o controle da morte. E ele disse isso antes de morrer. Em João, no capítulo de número 10, versículos 17 e 18, Jesus falou assim: João 10, 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus diz: ninguém pode me matar, nem o Império Romano, nem os judeus, nem a cruz. Nada pode me matar. Quando ele foi ser crucificado, ele disse a Pilatos: a autoridade que seria dada sobre mim se do alto não viesse. Ele disse: se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos. A morte não mandou em Jesus, Jesus mandou na morte. Como dizia Agostinho, Jesus não morreu na morte, a morte foi que morreu em Jesus. Desde o começo, a morte não tinha poder sobre ele. Ele disse: minha vida ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la de volta. Então, quando ele concluiu: o Pai está consumado, ele entregou o Espírito e expirou. Por isso, meus irmãos, que Estevão, que quis falar muito parecido com Jesus na hora que morreu, ele não disse as mesmas palavras de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele não disse assim, exatamente porque ele entendeu que daquelas palavras de Jesus havia coisas tão profundas, que daquela forma como Jesus havia dito, somente Jesus poderia falar.
Mas Estevão disse uma coisa parecida, mas distinta. Veja o que Estevão disse quando foi apedrejado. Em Atos, no capítulo de número 7. Eu vou ler primeiro o versículo 60 e todo mundo vai ver qual é a associação. Quando ele estava sendo apedrejado, diz assim no versículo 60: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É muito parecido com aquela parte que Jesus diz, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aqui está morrendo e imitando o seu mestre, ele está dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Agora, veja aí o versículo 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não diz: eu entrego, como se ele tivesse o poder sobre a vida e a morte, como Jesus tinha. Obviamente, em certo sentido, nós poderíamos dizer o que Jesus disse, usar a palavra que ele usou, mas Estevão era tão reverente que ele não quis usar a mesma palavra para que não se colocasse em pé de igualdade com Cristo, que tinha poder sobre a vida e a morte, podia escolher quando morrer. Ele disse: Senhor, recebe. Não sou eu que entrego, eu estou morrendo passivamente, mas recebe o meu espírito. Interessante que a Bíblia diz que quando Estevão disse isso, ele havia, cheio do Espírito Santo, visto a glória de Deus e o Filho do Homem em pé à sua direita. Jesus tinha se colocado de pé em seu trono para receber o espírito de Estevão. Meus irmãos, não tem maior alegria e segurança do que essa, de alguém poder saber que na hora da morte morre como filho de Deus, morre chamando Deus de Pai, morre encomendando a Deus o Espírito, porque já o entregou antes, entregou a vida toda a Deus. Não há maior alegria do que esta segurança de salvação, de a pessoa poder morrer e entregar a Deus a sua vida. O verdadeiro crente, ele não vai morrer ressentido, sabe por quê, irmão? Porque quanto mais ele chega no limiar dessa vida e nas portas do céu, mais ele se sente cativado, chupado, atraído pela eternidade, maravilhado, como Estevão estava vendo o céu aberto. E nesse momento não há mal algum que alguém lhe faça que pode distraí-lo pelo ressentimento do desejo de ir para o céu. Por isso que ele vai correndo dizendo: Senhor, perdoa todo mundo, deixa tudo aí para trás, deixa de lado, eu quero chegar aí. Recebe o meu espírito. Portanto, apoiado no que Jesus Cristo fez na cruz, hoje entregue a sua vida a Deus. Entre num relacionamento filial com Deus. Entre num relacionamento com o Senhor. Deixa Ele transformar a tua vida, perdoar os teus pecados. E quando um dia a morte bater a porta, você vai conseguir ver além da morte Jesus em pé à direita do Pai, esperando por você. Você vai morrer com segurança e certeza da sua salvação. Vamos ficar de pé. Santo Deus, fala corações aqui presentes, ó Pai, muito mais profundamente, muito mais claro do que eu pude falar. E se houver alguém, Senhor, que precisa ter uma experiência real com Deus, e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, nesse momento atrai pela graça, chama ao arrependimento, meu Pai, a confiança perfeita naquilo que Jesus fez na cruz, e a certeza de que o Senhor nos recebe como filhos por meio do sangue derramado. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Se houver alguém nessa noite que quer entregar seu coração, a sua vida a Jesus, você nunca o fez de uma maneira resoluta, determinada, incondicional, mas nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, onde quer que você esteja, levante a sua mão. E nós vamos orar por você. Se houver alguma pessoa hoje aqui, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento.
agradecendo a Deus. Existe algum aviso a ser dado, irmãos? Eu lembro que no próximo sábado nós teremos a reunião de obreiros, não é isso, irmãos? Né? Próximo sábado, né? Então, a reunião de obreiros para os obreiros, né? Temos hoje, e professores de criança. Temos também hoje